boa tarde, pessoal. Vamos entrando. Vamos entrando aí, mais uma live hoje. Muito boa tarde. Hoje o assunto vai ser por que perder barriga é tão difícil. Quem aqui tem dificuldade para perder barriga? Manda um coraçãozinho, uma mãozinha, quero saber. Ou se todo mundo consegue perder barriga top. Tem alguma leoa do grupo? Quem tiver alguma, se tiver alguma leoa, escreve aí nos comentários, leoa, quero saber qual das meninas do Leoa do BN21 tá online agora comigo. Vamos lá. Ana, gostei. Muito boa tarde, gente, muito boa tarde. Bom, por que eu resolvi fazer essa live com esse tema? Por que perder barriga é tão difícil? Bom, isso é algo que eu recebo, uma pergunta que eu recebo, uma reclamação que eu recebo todos os dias. Cada vez que eu levanto uma enquete ou algo do tipo falando qual a sua maior dificuldade, o que mais te incomoda, sempre cai na questão da barriga. É meio que unânime. Uma pessoa ou outra fala de alguma outra parte do corpo, mas 90% das respostas a reclamação é sobre barriga. E eu super entendo essa reclamação e eu super me identifico com essa reclamação, né, com questão da barriga. Para quem está me conhecendo agora, para quem ainda não me segue faz um tempo, eu tive princípio de obesidade. E a barriga, para mim, era algo que me incomodava muito. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu me lembro como se fosse hoje a minha frustração, porque eu tinha uma festa para ir e eu comecei a colocar roupa e nenhuma roupa ficava boa. Colocava uma roupa, tirava, colocava outra roupa e tirava. A minha barriga me incomodava demais, demais. Eu sentia que todo mundo ia ficar olhando só para minha barriga. Era uma frustração muito grande. E o mais frustrante ainda é que eu fazia de tudo. Eu fazia dieta louca, eu passava fome, eu colocava cinta, eu passava aqueles creme que esquenta a barriga. Tudo que vocês imaginarem eu fazia. E isso era uma grande frustração na minha vida. Resumindo, esse dia dessa festa eu não fui. Eu deixei de ir, deixei de ver amigos, deixei de estar com a família, porque eu estava com vergonha, porque eu estava me sentindo mal. E eu entendo o quanto isso afeta principalmente nós mulheres. Nós temos uma cobrança muito grande sobre barriga, sobre principalmente nós mulheres brasileiras, né? Eu morei um tempo nos Estados Unidos e sem sombra de dúvidas, nós mulheres brasileiras, nós temos uma cobrança muito grande com questão de aparência física, muito grande. É uma coisa que já é intrínseco em nós, né, na mulher brasileira, a vaidade e tudo mais, essa questão do corpo, nós somos um país tropical, então as nossas roupas são mais expostas, mostra mais pele, então a gente tem essa cobrança muito maior da mulher brasileira, só que isso, de uma certa maneira, acaba atrapalhando a nossa vida, até muitas vezes, não só numa festa, na vida social, mas acaba atrapalhando também na nossa vida profissional. Então, hoje, eu quero trazer dois pilares que respondem essa pergunta que não quer calar, por que é tão difícil perder barriga. E eu quero só fazer um adendo aqui, porque quando eu engravidei, para quem também não me segue, eu já tinha emagrecido, eu já não tinha mais princípio de obesidade quando eu engravidei. E era uma questão que ficava muito na minha cabeça, meu Deus, será que eu vou conseguir perder barriga? Será que minha barriga de pós-gestação vai voltar? E, obviamente, eu me cuidei durante a gestação, eu fiz diversas coisas que me ajudaram, que é assunto para uma outra aula, né? Falar um pouquinho de gestação, dieta, treino durante a gestação. Mas no pós, eu comecei a fazer algumas coisas e, de fato, a minha barriga não só voltou, como melhorou. Ficou melhor de quando eu não tinha tido filho. E uma coisa assim que me inquieta muito, e esse é um dos motivos que eu quero fazer mais lives e trazer esse tema principalmente para as mães, é que eu percebi que antes de eu engravidar, já tinha muito essa questão do, porque depois que eu tive filho, minha barriga não voltou, e queria ser uma bengala em cima da questão que tem filho. E um vitimismo. E entenda, gente, aqui eu sei muito bem quais são os desafios de ser mãe. Eu passei diversas situações quando meu filho nasceu. Eu já falei diversas vezes, meu filho quase morreu no parto, isso me deixou com uma depressão pós-parto. Eu tive muita dificuldade porque eu continuei trabalhando, mesmo com ele recém-nascido, eu não tive licença maternidade, eu tive dificuldade para amamentar, enfim, eu tive diversos fatores que me atrapalharam muito e que
atrapalharam totalmente a minha rotina normal, fitness que eu tinha antes. Mudou completamente minha vida. Era uma coisa maravilhosa ter filho, mas eu tinha essas dificuldades. Porém, o que eu noto muito nas mulheres, principalmente agora que eu sou mãe, é que existe um vitimismo muito grande. Isso é uma coisa que me incomoda, porque não precisa ser vítima. A gente entende a dificuldade, eu tenho total compaixão por você, porque eu também passei por isso, eu sei como é difícil, mas o que eu não consigo aceitar é esse vitimismo. E dar como desculpa, porque eu tenho filho, porque é difícil, eu não consigo. Ah, porque fulana consegue, ciclana consegue, você também consegue. Então, eu fiz esse adendo porque não adianta que eu trazer esses dois pilares que vão ajudar bastante e vão esclarecer muito vocês, se você não quebrar primeiramente essa questão do, eu tenho filho, eu não consigo perder barriga e usar isso como desculpa. Porque se eu quiser ser conivente com essa sua desculpa, eu vou estar sendo conivente com o seu fracasso. E você vai sempre se sentir mal, você vai sempre se sentir com autoestima baixa, e você vai ter sempre aquela sensação de que você nunca vai conseguir porque tem filho. Então, o principal objetivo de trazer essa informação para você é te mostrar que tem sim como você perder barriga, tem sim como você ter o corpo que você quer, performar melhor no trabalho, tem sim como você mudar de vida mesmo sendo mãe. Quando as pessoas falavam isso para mim antes de eu ter o meu filho, eu achava que era realmente muito difícil, impossível, eu não tinha argumentos. Mas hoje que eu tenho meu filho e continuo trabalhando e tudo mais, eu entendi que é possível, e é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer vocês para esse ambiente, para esse mindset de que é possível. Que enquanto vocês, mulheres, mães, continuarem com essa ideia de que é impossível, de que você não vai conseguir, realmente você não vai conseguir. Eu posso te trazer todos os pilares do mundo, todas as ferramentas e métodos que eu tenho disponíveis hoje, mas você não vai conseguir se você não primeiro acreditar e dar esse passo rumo ao que você quer. Tudo bem? Obrigada, Carol. Bom, vamos lá, gente. Então, vamos começar, então, falando um pouquinho sobre barriga. Por que é tão difícil perder barriga? Obviamente, a gente sabe que a barriga, ela tem um acúmulo maior de gordura. Isso é a questão com uma outra aula. Hoje eu não quero focar na questão de acúmulo de gordura na região abdominal, porque isso é algo que todo mundo conhece e depois nós entramos detalhadamente. Mas eu quero trazer duas coisas importantes que muitas pessoas não sabem, não têm conhecimento, e às vezes atrela uma barriga para frente, uma barriga estufada, uma roupa que não fica legal, somente a gordura, e não é só por aí o caminho, tá? Então, o primeiro pilar de perder barriga, e por que é tão difícil, é porque as pessoas, elas não sabem tratar de dentro para fora. O processo de perda de barriga é de dentro para fora. Quando meu filho nasceu, a minha barriga ficou estufada e de grávida. Por mais que ele tinha nascido, ela continuou estufada e de grávida. Por que isso acontece? Quando, por exemplo, uma pessoa ganha muito peso, nem precisa exatamente ter tido filho, mas ganha muito peso, ou tem um filho, a nossa musculatura, ela é projetada para frente. E quanto maior o tempo que ela fica projetada para frente, independente se você perder gordura ou se a criança nascer, ela vai continuar projetada para frente aquela musculatura. Então você pode colocar cinta, você pode passar o gel que queima a gordura, você pode fazer 1 milhão de cardios, você pode fazer tudo. Aquela projeção para frente da barriga, ela não vai sair. E você tem que saber lidar com isso. Como que nós vamos lidar com essa projeção? Então vamos lá. Existem alguns tipos de musculatura que compõem o nosso abdômen, certo? Duas delas é o abdômen reto e o transverso, o abdômen reto e o... Agora esqueci o nome do outro. Eles são ativados no abdominal. E oblíquo, reto e oblíquo, eles são ativados no abdominal. E eles são super importantes, porque eles dão força para o abdômen. Por exemplo, você vai fazer um agachamento, você vai fazer uma atividade física, é super importante essa musculatura estar forte. Porque ela vai evitar também você de ter dor nas costas, você vai fazer uma execução melhor do exercício, você consegue fazer melhor um cardio. Porém, eles não mudam, essa musculatura não muda a projeção da sua barriga. Então, vocês já viram aquelas meninas, às vezes, que são, ou até homens, né, que tem um percentual de gordura muito baixo, tem até um tanquinho, mas ele é projetado para frente? É justamente por isso, porque essa musculatura está muito forte, muito bem trabalhada, porém não muda a projeção. O que vai mudar a projeção, agora sim, é o transverso do abdômen. Só que essa musculatura transverso do abdômen, ela é uma musculatura interna, ela é uma musculatura mais profunda, e ela não é ativada com o abdominal. E agora, ali? Então, agora eu vou ficar para sempre com minha barriga estufada para frente. Não, não vai.
Como que você ativa essa musculatura? E é justamente o que eu mostro para vocês, que eu ensino, quem me acompanha sabe, eu ensino, eu mostro, eu ponho vídeos, eu faço todos os dias eu faço, que é o BN21, que é aquele exercício de vácuo abdominal, postura, respiração e vácuo abdominal. Então, o que acontece? Quando você faz aquele vácuo abdominal e puxa toda a sua musculatura para dentro, o que você está fazendo com o seu corpo? Primeiro, você está fortalecendo essa musculatura e ela tem umas fibras na horizontal, então você vai juntando essas fibras, por isso que essa musculatura, esse transverso do abdômen, ele é chamado cinta modeladora natural, ela é a nossa cinta modeladora interna. Então, vocês entendem que não adianta a gente ter só estímulos externos, se internamente as fibras elas estão muito separadas, então você vai juntar o transverso do abdômen através do vácuo, e você vai ter uma cintura mais fina, automaticamente a barriga, ela não vai ficar estufada para fora, ela vai voltando para dentro. Então, essa é a primeira questão, a questão anatômica, então a sua anatomia vai mudar. Então, quando você começa a fazer regularmente esse exercício de respiração, postura e vácuo, que eu chamo o método BN21, que é a técnica, né, você começa a estimular essa musculatura a voltar para o lugar. Além disso, o que causa também a barriga para ficar projetada para frente? Além dessa musculatura que a gente ativou, que é o transverso do abdômen, existe uma coisa que chama pressão interna. Então, por exemplo, eu já vi muitas meninas, inclusive eu coloquei nos stories, quem quiser dar uma olhadinha lá, a foto de uma moça que em 9 dias transformou a barriga dela. Eu tomei um susto de ver uma transformação tão rápida. Por que aconteceu isso? Porque a gente tem essa pressão que vai estufando a nossa barriga para fora, certo? Então, uma pressão que vem de dentro para fora e vai projetando a nossa barriga desse jeito, certo? Você vai ficando com a barriguinha para frente, que incomoda muitas pessoas. Quando você faz o vácuo, você está tirando essa pressão, você vai reduzir essa pressão, você faz uma força contrária de fora para dentro. E isso vai gerar um monte de benefício para você. Por exemplo, se você tiver estufamento e gases, quando você faz essa projeção para dentro, você vai tirando toda essa pressão. Outra coisa que é sensacional. Logicamente que você vai estar lá adicionando uma dieta bacana, fibras, enfim, mas quando você faz esse movimento, você aumenta o fluxo sanguíneo para a região do abdômen e você melhora o funcionamento do intestino. E isso vai trazer tantos benefícios, não só por questões estéticas, que a sua barriga vai diminuir, mas até questões psicológicas, porque você tendo um intestino com bom funcionamento, você vai ter uma liberação hormonal de hormônios do prazer, hormônios da felicidade, que são todas feitas, que são liberadas no intestino. Então, o intestino é o nosso segundo cérebro, então você vai estar colaborando com a estética e você vai estar colaborando também com a questão psicológica. Então, imagina, você vai ficar mais feliz, você vai todos os dias ao banheiro, você não vai mais ficar enfesado, que é aquela frase que todo mundo fala, que foi, tá enfesado, não sei o que, aquela expressão, é isso mesmo, é exatamente isso, porque você tá aí com o seu intestino todo sujo, todo inflamado, então você começa a fazer um melhor funcionamento do intestino, então você vai ter um monte de benefício. E também, isso vai para as mães, principalmente para quem teve filho, e isso é super importante. Quando você faz esse exercício de respiração, postura e vácuo, um BN21, ele vai fortalecer o seu assoalho pélvico. Eu tive uma gestação muito boa, eu não posso mentir para vocês que foi difícil a gestação. A gestação foi maravilhosa. Quem me acompanhou viu, eu treinei, eu corri, eu fiz coisas que eu não fazia quando eu não era grávida. Eu não tive uma dor nas costas, eu não tive nada. Por quê? Como eu já pratico há muitos anos essa técnica do BN21, o meu assoalho pélvico, ele já estava muito forte, muito consolidado. Então, quando a gestação chegou, eu não tive dificuldade. Mas, infelizmente, muitas mulheres não tiveram acesso, né, a essa técnica, não conhecem e acabaram tendo filho e depois ficaram com o assoalho pélvico muito fraco. Isso pode causar incontinência urinária, enfim, várias outras coisas que eu não vou citar aqui, mas quando você faz esse exercício de vácuo e respiração, postura, o BN21, ele vai fortalecer muito o seu assoalho pélvico. E isso é um bem incrível para nós mulheres. É uma diferença absurda. Então, você fazendo tudo isso, você vai tratar, como eu expliquei no início, de dentro para fora. Você vai começar a agir na anatomia e na parte estética da sua barriga, de dentro para fora. Obviamente, quando você começa a fazer esse tipo de exercício, não é algo que você vai fazer uma semana e parar.
Como qualquer outro exercício físico, é algo que tem que ser feito com constância. E não precisa se preocupar, porque é rápido, é 5 minutos por dia, de preferência em jejum. Então, você vai lá em jejum, você acha uma posição confortável, que eu ensino as posições, você vê qual é a posição mais confortável, faz essa técnica todos os dias durante 5 minutinhos, e você vai vendo o resultado ao longo do tempo. No início vai causar um desconforto, porque, como eu falei, tem essa questão da pressão interna, o teu intestino ainda tá, não, às vezes não tá regulado, então às vezes no início dá um pouco de desconforto, mas conforme você vai fazendo dia após dia, e vai melhorando dia após dia, e tendo mais consciência corporal dia após dia, você vai tendo um resultado incrível. E o mais legal, como eu falei agora de consciência corporal, é que quando você parar de fazer exercício e for, por exemplo, fazer uma academia, quando você for sentar para trabalhar, você tem consciência corporal do seu abdômen, então você melhora a sua postura, você senta mais reta, você consegue ter mais controle. E tudo isso vai ajudando você a ter uma silhueta mais fina, começar a projetar para dentro. E aí você vai perceber que às vezes tudo aquilo que você via na sua barriga não era gordura. Tem gordura? Tem, mas o que mais fazia a tua barriga ficar grande, para frente, estufada, flácida, na verdade, era toda essa questão interna da sua barriga, e não somente a questão da gordura externa. Então, esse foi o primeiro pilar que eu passei para vocês. Por que sua barriga não diminui? Porque você não está sabendo ativar ela de dentro para fora. O segundo pilar é inchaço. De novo, muitas pessoas focam na perda de gordura. Eu era doida do cardio, gente. Eu ficava às vezes 3 horas na academia, fazia 3 aulas de jump, de bike, disso, daquilo, não sei o que, fazia um monte de coisa. Mas eu continuava com aquele inchaço abdominal. Sabe de manhã, quando vocês acordam? Não sei se alguém já passou por isso. Se você passou por isso, manda um coraçãozinho, dá uma acenada aí para eu saber, eu quero ouvir de você. Mas quem aqui já acordou e a barriga tá retinha? A barriga tá lisinha. Aí parece que vai chegar no final do dia, a barriga fica enorme. Fala, gente, parece duas pessoas. Eu acordei com a barriga de um jeito, tô indo dormir com a barriga de outro. Não parece nem a mesma pessoa. É exatamente isso, porque ao longo do dia, nós vamos acumulando inchaço. É isso aí, né, Grace? A gente vai acumulando inchaço. Parece que a barriga são duas pessoas completamente diferentes. E como que a gente faz para conseguir tirar esse inchaço? Porque é importante. Imagine, quando eu estava grávida, por exemplo, eu lembro num final de semana que era meu aniversário, eu acabei comendo um pouco mais, eu estava num sítio com a minha família, era pandemia, a gente não fez festa, não fez nada, e eu estava com muita vontade de comer o brigadeiro da minha mãe, ela fez o brigadeiro, tudo comi bolo, não sei o quê, não tomei tanta água, porque eu segui uma dieta durante a gestação, não tomei muita água, não me hidratei direito, saí da minha alimentação, eu voltei com quase 3 quilos a mais, coisa de um final de semana. Aí eu fiquei pensando, se eu não sei como manipular o meu corpo para tirar esse inchaço, no final da gestação eu vou estar com 40 quilos a mais, inchando o organismo. Então, ter as ferramentas e saber desinchar o seu corpo é muito importante. É muito importante. Então, às vezes, a gente acha novamente que a nossa barriga está lá com muita gordura e muitas vezes é inchaço. Sabe quando você às vezes olha a barriga, ela faz até umas ondulaçõezinhas? Alguém já viu isso? Umas ondulaçõezinhas assim na pele e tudo mais? Sim, tem um pouco de gordura, mas muito daquilo é o inchaço que está ali, sobressaindo. E é necessário tirar esse inchaço. Então, a primeira coisa que vai ajudar a tirar esse inchaço abdominal, justamente é o que eu expliquei para vocês já, o BN21, quando ele ativa a circulação, você puxa para dentro, você vai ativando ali toda aquela circulação que vai conseguindo soltar aquela água que está presa, que está fazendo toda essa pressão. Obviamente, alimentação, uma alimentação mais limpa, com menos sódio, com menos processados, isso desincha não só a barriga, obviamente, mas o corpo inteiro, é sensacional, inclusive no método BN21 a gente ensina exatamente isso, como fazer uma alimentação de detox para desinchar, porque é muito importante você saber, você ter essa ferramenta e saber manusear. Ah, mas para sempre nunca mais eu vou poder comer processado? Não, mas quando você sabe a técnica, quando você aprende a manusear os alimentos, toda vez que você for no final de semana e ficar inchada, você comer muito numa festa, ou até às vezes beber uma bebida alcoólica, você vai saber o que fazer no dia seguinte, e vai perceber que não é ficar o dia inteiro sem comer, não é fazer loucura, fazer 3, 4, 5 horas de cardio que vai fazer você desinchar, é você ter as ferramentas certas, a alimentação certa que vai soltar aquela água. Então, partindo de um princípio aí, os processados, né, eles ajudam muito, quando você retira, eles ajudam muito a soltar essa água que está presa
Questão de sal, se você tem costume de colocar muito sal na comida, dá uma segurada aí, porque isso faz muita diferença. E uma coisa que eu amo utilizar, demais, 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 assim, eu uso há muitos anos, e é fundamental para a saúde, inclusive, são os chás diuréticos naturais. Gente, entendam de uma vez por todas, o chá diurético, ele não faz queimar gordura, ele pode aí causar dar uma acelerada no metabolismo e tudo mais, mas queima de gordura não é feita com chá diurético. Eu tenho um e-book com mais de 20 chás, de tudo quanto é jeito, para várias coisas, mas eu deixo muito claro, inclusive no meu e-book, que é para tirar o inchaço. É fundamental. Eu uso como estratégia, usei inclusive como estratégia de reta final de campeonato, mas é para tirar retenção, retirar o inchaço. Então imagina você coloca aí uma alimentação limpa, você coloca o chá diurético, e a terceira coisa, que é mais importante, que é se hidratar bem, saber a quantidade certa de água para você ingerir no dia, o inchaço ele vai embora em coisa de 1, 2 dias. Hoje mesmo lá no grupo, a Isa mandou uma mensagem que ela perdeu em 3 dias 2,5 kg. Nossa, não é milagre, gente. E também ela não perdeu gordura tão rápido assim. Ela conseguiu manusear a dieta dela, conseguiu fazer os exercícios, que começou a tirar esse inchaço. Com certeza a retenção faz aumentar o peso na balança, Graça. Como eu disse, eu me pesei antes de viajar, quando eu estava grávida, voltei com quase 3 quilos a mais, e quando eu soube manusear tanto minha alimentação, ingesta calórica, grávida não pode tomar chá, então durante a gestação e na amamentação eu não tomei chá diurético, não pode, tá? Mas só de saber fazer alimentação, ingesta de água e atividade física, em 2 dias eu já tinha eliminado aqueles 3 quilos. Gosto muito também de massagem, as drenagens são ótimas, elas ativam bastante também. Mas não adianta também se matar em massagem se você não faz todo o resto, se você não acompanha todo o resto. Então, essa questão do inchaço é fundamental, é sensacional. Então, lembrando, como que eu vou fazer para tirar esse inchaço? Primeiro, quando a gente está falando de abdômen, faz o BN21, que é postura, respiração e vácuo abdominal. Eu sempre recomendo fazer de manhã em jejum, porque quando você está alimentado é difícil você conseguir puxar o vácuo. É bem complicado. Então, acordou de manhã, faz o vácuo, faz o BN21. Isso já vai começar a ativar toda a circulação para a região do seu abdômen. E eu faço isso religiosamente, porque é algo muito rápido. Quando eu tô atrasada, gente, sabe como é que eu faço o BN21? Uma das posições que eu ensino, que é que você faz em pé mesmo, só apoiando a mão no joelho, eu faço enquanto tá passando a água do café. Tá passando água do café, tô passando meu café, tô ali fazendo o BN21. Então não tem por que não fazer. Então, primeira coisa, é simples, é fácil, é rápido para fazer em qualquer lugar. Não tem desculpa. Você já começa por aí estimulando a diminuição de medida corporal e tirando o inchaço. Então, primeira coisa para tirar o inchaço é isso. A segunda coisa é uma alimentação com menos processados possível, tá? E como eu disse, não dá para a gente viver o resto da vida sem processado, não é isso. Mas você entender e fazer como um detox, você fazer como uma estratégia, é maravilhoso. E você fazendo essa estratégia de você comer sem os processados, é maravilhoso, por quê? Porque você não passa fome, você come bem, ou seja, você não precisa fazer loucura, você come bem, mas ao mesmo tempo você vai desinchando e vai perdendo também gordura ao longo prazo. Você também já fez, né, Ká, enquanto faz o café. É maravilhoso, não tem desculpa, não tem porque a pessoa falar que não deu tempo, entendeu? Graça e peito de peru tem bastante sódio, viu? Sinto lhe informar. Sinto lhe informar. Então, quanto mais limpa a alimentação, mais você tira o seu inchaço. Aí você vem com um chazinho maravilhoso, diurético, natural mesmo, sem loucura, sem comprar aquele monte de coisa doida na farmácia, chá não sei das quantas. É só o chá mesmo, natural da plantinha, tem lá no e-book que eu ensino tudo certinho, passo a passo como fazer, tranquilo. E o terceiro é tomar água, uma ingesta boa de água. E por que eu coloquei o quarto, né? Por que eu coloquei o quarto ingerir água? Por que amanhã eu não posso acordar e do nada começar a tomar água loucamente? Porque se o seu organismo está muito inchado e muito inflamado, se você começar a tomar água loucamente de um dia para o outro, você vai ficar prendendo cada vez mais água. Então, primeiro você tem que agir nessa questão de limpar o seu organismo para você conseguir soltar a água e fazer essa ingesta de água maior, e você automaticamente vai limpando o seu organismo, vai desinchando o seu organismo, vai tendo essa liberação de inchaço de uma maneira natural, saudável, e você vai sentir muita diferença. Inclusive, eu, antes de fazer dieta, eu sofria muito, se alguém
também passa por isso, me fala, tá? Eu sofria muito com enxaqueca. Eu tinha muita enxaqueca antes de eu começar, né, a fazer dieta, tudo mais. Quando eu fazia as dietas doidas, que eu comia, ou ficava sem comer, ou comia o mundo, tinha muito essa oscilação. Então, eu tinha muita enxaqueca. E muito dessa enxaqueca era justamente por causa de uma alimentação que era com muito processado, com muito sódio, e porque eu estava muito inchada. Então, automaticamente, eu sentia muita dor de cabeça. Quando eu comecei a comer os alimentos certos, a me alimentar da maneira correta, a ser mais seletiva com as coisas que eu coloco para dentro do meu organismo, sem passar fome, porque para mim, gente, eu sei que muitas pessoas têm uma estratégia muito boa de jejum intermitente, tem resultado bom. Para mim não funciona, não é uma coisa que eu vou conseguir levar pro resto da minha vida. Passar fome para mim não rola, e eu sei que ainda mais a gente que é mãe, é muito mais difícil você conseguir se enquadrar nisso, mas quando eu comecei realmente a comer bem, mais vezes ao dia, menos processado, fui tirando esse inchaço, fui fazendo atividade física, a minha enxaqueca melhorou absurdo, era aquelas enxaquecas de parar no hospital. Então, se você passa por isso, manda um coraçãozinho aqui que eu quero saber se tem muita gente que tem essa questão de enxaqueca, e é mais um benefício. Então, quando a gente começa a parar para estudar, para entender toda essa questão de alimentação, de treino, de dieta, você percebe que o físico, ele é uma consequência dos seus atos, e que os grandes benefícios são, na verdade, a saúde, o bem-estar, a performance no trabalho. Isso tudo vai melhorando. Eu quero fazer uma próxima live falando muito com mães, né? A gente que é mãe, a gente acaba às vezes se anulando muito, porque a gente quer dar o nosso melhor para os nossos filhos, né? A gente quer se doar muito para os nossos filhos. Mas imagina, como que a gente vai se doar ao máximo, no nosso potencial máximo, se a gente não está cuidando de nós mesmos, a gente está inchada, a gente está com dor de cabeça, a gente não tem uma alimentação boa, a gente não tem energia, a gente está se sentindo mal, a gente fica frustrada porque não consegue perder barriga, isso não conversa, você não consegue performar bem, você não consegue dar o seu máximo, não que você não vá ser uma boa mãe, você vai ser uma boa mãe, mas você não vai conseguir dar o seu máximo, e eu tenho certeza que você tem muito potencial para muito mais, para muito mais. Aqui o tema é barriga, mas eu quero que você entenda que é muito além de uma barriga. É muito além de um físico. É você, mulher, se sentindo bem com você. E às vezes, quando a gente é mãe, dá até um negócio. Ai, meu Deus, eu vou me sentir bem comigo mesmo, dá uma culpa. Mas você precisa estar bem para cuidar bem dos seus filhos. E isso foi muito real quando eu tive depressão pós-parto. E eu entendi que se eu não estivesse bem, se eu não saísse daquela depressão, eu não ia conseguir cuidar do meu bebê. Eu não ia conseguir. E foi justamente fazendo dieta, regulando essa questão hormonal, como com atividade física, que eu fui voltando e saindo dessa depressão pós-parto. Então, minhas queridas e meus queridos que estão assistindo, eu quero deixar muito claro aqui. Eu entendo a dor de quem é mãe, eu entendo a dificuldade, eu já passei por isso. Mas não espere que quando você falar para mim que porque você é mãe e porque você tem filho, trabalha, não tem tempo, que eu vou falar, passar a mão na cabeça, falar, ah, é mesmo, coitado, eu não vou, porque eu não vou ser conivente com a sua derrota. Eu quero mostrar para vocês que é possível e não vai ser passando a mão na cabeça. Vai ser mostrando realidade. Eu trouxe aqui fatos concretos de como é possível mesmo sendo mãe há muitos, mas eu fui mãe já faz muito tempo, minha barriga nunca mais vai voltar. Vai, como eu te expliquei, é fisiológico, você ir lá e cuidar de dentro para fora, recapitulando os dois pilares, PN21, que é respiração, vácuo e postura, você fazendo isso de dentro para fora, anatomia, fisiologicamente você vai voltar, não tem como, se você se dedicar, exatamente, cara, todas nós temos potencial para se cuidar, então se você fizer isso com constância, não é fazer uma vez e ficar esperando um milagre de Deus, fazer com constância, sem ficar com desculpinha, priorizar essa parte do seu dia, fisiologicamente você é capaz sim de mudar. Então, esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar, eu dei aqui ferramentas para você tirar esse inchaço, que, isso vai dar um benefício para você imediato. E imediatamente você já vai ver esses resultados. Por que eu trouxe isso primeiro em vez de gordura? Porque quando você tem esse resultado imediato, quando você vê o seu corpo mudar em tão poucos dias, 3 dias, 9 dias, tão rápido, isso te dá motivação para ir para o segundo passo, que é perder gordura.
que demora um pouquinho mais. A gordura da barriga é algo que você tem que batalhar um pouquinho mais. Então, só estou te dando um overview aí. Mas o que eu quero que vocês, na semana que vem, vocês aplicando esses 2 pilares que eu ensinei vocês, eu quero que na semana que vem vocês falem: caramba, minha barriga já mudou. Eu já estou me sentindo melhor. E isso vai ser o combustível para você seguir em frente e continuar nessa jornada e mudar e ficar bem. Eu falo porque quando eu mudei de vida, quando eu mudei o meu físico, eu mudei completamente a minha vida. E eu não estou falando de corpo, não estou falando de estética. Eu estou falando de bem-estar, eu estou falando de saúde e, principalmente, eu estou falando de autoconfiança. Eu consegui performar melhor no trabalho. Eu consegui ser uma pessoa mais confiante no que eu faço. Se eu sabia que aquilo era algo certo, algo bom, eu conseguia brigar pelo que eu acreditava. Eu conseguia performar melhor no trabalho e nas coisas que eu acreditava. Quem não sabe, eu vim da indústria farmacêutica. Eu trabalhei 9 anos na indústria farmacêutica. E fui subindo de cargo lá e foi uma experiência maravilhosa. Mas tudo isso foi só possível porque eu entendi o meu potencial, eu entendi que eu podia, eu consegui mudar o mais difícil, controlar o mais difícil, que é a minha boca e eu mesma. Eu venci o meu maior adversário, que fui eu mesma. Então o resto veio como bônus. Tá bom, meus queridos? Bom, vou encerrar por aqui essa live. Quero trazer mais temas para vocês. Mandem no inbox para mim o que vocês têm de curiosidade, se vocês querem saber de mais coisa, mais temas, alguma coisa que vocês queiram que eu fale, manda para mim no inbox, que eu vou ter o maior prazer de dividir isso com vocês e conseguir trazer cada vez mais resultados para mulheres, homens também, mas as mães aqui, ó, tamo junto. Pode mandar para mim. Leoas que estão participando, leoas do BN21, que já estão aí no meu desafio, no desafio Perca a Barriga em 21 dias. Adoro vocês, obrigada. Nosso grupo tá bombando, cheio de resultado legal. Vou compartilhar nos stories. Obrigada por tanto carinho. E se você tem vontade de entrar também para esse desafio, se você tem vontade de participar do meu método, entender e aprender esse meu método que te ensina no detalhinho, pega na mão para você poder aplicar esses 2 pilares de dentro para fora e do inchaço, clica lá no link da bio, tá lá disponível, você vai ver tudo direitinho, tá lá tudo para você, para te ajudar. E eu quero que depois você me fale como mudou, quanto de barriga você perdeu, porque você entrando lá para o desafio, você vai participar da nossa comunidade, das leoas, olha, as leoas falando aqui, ó, Karina, Camila, tá tudo leoa. Então, você entrando para o desafio, você entra para a nossa comunidade com outras mulheres que também são mães, a maioria aí também é mãe, que está perdendo barriga, uma está incentivando a outra, é maravilhoso. Então, se você entrar, aí você me manda os antes e depois, que eu vou ficar super feliz em ver. Já que maravilhoso o grupo, né? É muito bom, gente. Obrigada, adoro vocês. Meninas, vocês me dão muita força e muita energia para continuar tudo isso, porque eu quero ver cada dia mais mulheres ajudando mulheres, mais mulheres incentivando mulheres e mostrar que é possível. Parar com essa bobeira de vitimismo que essas mulheradas têm, que é coitadinha, isso tem nada de coitadinha, não. Não tem nada de coitadinha, aqui é tudo mulher forte, mulher top, mulher que quando fala que vai fazer, faz e acontece. E eu tenho certeza que a gente vai ter muito resultado bom, muita coisa boa aí pela frente, tá bom? Jaque, obrigada. Sim, estou salvando essa live aqui, vou deixar salva no meu canal do YouTube também, quem quiser seguir, tem bastante conteúdo legal também sobre emagrecimento, vai estar lá no meu canal do meu YouTube, Aline_Fitness_, e eu vejo vocês semana que vem numa próxima live. Manda lá no inbox o que você quer saber, tá bom? Beijo, beijo, beijo.